assiste teu treino, você tá na hora do hitting ali, né? Da troca, do volume. Ou vocês precisam fazer 30 trocas. Você não consegue. Chega na nona, você erra, você desconcentra, você perde, vai na toalha. Você vai pra 12, não consegue, erra, tenta e tenta. E o treinador, vamos lá, segue, bola, vamos, conta, 1, 2. E aí o teu pai na arquibancada. Ei, difícil aí, hein? Nossa, vim pra assistir isso daí. Eu já vi isso. Cara, olha, você tem uma idade já avançada. Ele não estava querendo dizer que eu estava avançado ou velho para o esporte, para a prática. Ele estava querendo dizer que eu estava com uma idade que eu não seria um competidor de tênis. A gente sabe muito bem que o nosso esporte, para começar em tempo hábil, é a partir dos 5, 8, 9 anos você já tem que estar. A criança tem que já ter tato com raquete, contato com o esporte. Cara, jogando há um ano, dando aula assim, 5 meses. Nós todos, né? Todo mundo treinador na aula. Nós estávamos ali em 15. Né? Fica aquele pré-conceito. Cara, o cara tá dando aula há 5 meses, joga há um ano? Fala, tenista! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa, que é feito para você, que assim como nós é apaixonado pelos esportes com raquetes. No programa de hoje, nós vamos falar do tênis além da quadra. Andrezão, bom, primeiro apresentar aqui André Lage, médico, ortopedista, especialista em esporte. Cara, dá os parabéns para você, hein? Tenho visto você mais nas redes sociais. Você viu, meu? O cara tá fazendo um trabalho incrível. E o que eu posso indicar pra você que precisa de um trabalho regenerativo, esse é o cara. Pô, valeu, Tadião. Obrigado pela confiança aí. E eu acho que a gente tá, primeiro, trabalhando bem juntos, né? Nossos pacientes estão bem felizes, bem contentes. E hoje a gente tem um convidado que eu tô bem curioso, porque assim, a gente já começou com uma situação bem diferente de como ele chegou no tênis. Exato. Então, não vou nem dar spoiler. A gente tá aqui com o Robson Juste. Uau. Muito obrigado por ter vindo, por ter abraçado, ter vindo com coragem de Alphaville aqui para encarar esse desafio para você. Mas acho que é só mais um desafio na tua vida, né? Uau. Então, acho que você vai tirar de letra. Como todo programa, Justi, a gente tem uma sequência que a gente tem como se fosse uma partida de tênis. Então a gente vai ter 3 sets com você e cada set a gente vai ter uma oportunidade diferente para te conhecer e conhecer realmente o teu propósito. Antes disso, a gente vai flipar a moeda, né, Sérgio, por favor? Boa. E seja bem-vindo, viu, Jess? Muito obrigado, senhores. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Cara ou coroa? Quero cara. E aí? Gostei. Ganhei. Sérgio vai tacar em você, Justi, se prepare, aguente essa bola firme aí. Vamos lá, então começando, Juste, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, cara, Sérgio. Queria saber, primeiro, quem é você e como é que você entrou nesse mundo do tênis aí, cara? Uau, vamos lá. Senhores, obrigado mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Então, sou muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. Bom, minha história no tênis, como a gente falava aqui um pouquinho antes de ligar as câmeras, é diferente. Meu caminho foi diferente. Eu me apaixonei pelo tênis de forma diferente quando eu vi pessoalmente. Então, o meu primeiro acesso no tênis foi aqui no Parque Ibirapuera, né? Eu vinha numas Olimpíadas Militares, vinha trazer um coronel para participar de uma Olimpíadas Militares. Eu sou nascido e criado em São José dos Campos, né? No Vale do Paraíba. E apareceu a missão de trazer o coronel para disputar essa Olimpíada. E eu não sabia que esporte que ele iria, né, ali disputar. E nessa época você era qual patente? Eu estava a cabo. Tá. Entrei soldado, depois me formei cabo, e aí fui indicado para esse cargo de confiança, né? Legal. O gabinete, então, tem um coronel, um sargento e um cabo, e eu fui esse cabo indicado para um cargo de confiança para trabalhar junto com... Por que você acha que você foi o escolhido para estar nesse papel? Pô, boa pergunta, Andrezão. eu acho que eu fiz um bom trabalho ali no batalhão, na tropa. Trabalhei na tropa, né? Você não entra no exército
numa boa boca, digamos assim. Sim. Você entra na tropa mesmo, você tem que lidar com os desafios. O primeiro ano é dificílimo. São diversos desafios ali. O primeiro ano é muito complicado, sabe? Minha mãe bem o que passou, né, comigo ali, mas, cara, ali talvez tenha sido a minha melhor faculdade, né? Obviamente vim fazer faculdade depois, né? Porque isso eu tava com 18 anos, então é aquela entrada obrigatória. E depois as coisas foram acontecendo. Aos 19, então você pode engajar ou você pode declinar, né? Aí fica ao seu critério ou né, as orientações deles. Então, eu consegui engajar e aquilo me fez bem. Eu segui o segundo ano, no terceiro ano já fiz o curso de cabo e fui promovido, então, a cabo. E aí o tempo passou ali um pouquinho ainda na tropa, 4 anos, e depois houve essa indicação de um outro cabo amigo para esse cargo de confiança, trabalhar no comando do batalhão, e aí tive essa oportunidade, e foi aí que apareceu essa Bacana. que eu falei das competições militares, que foi no Ibirapuera. Então, até então, contato com o tênis zero, meu esporte era futebol, e bem pouco, não era um esporte que eu... né? Joguei muito quando pequeno, mas não levei a sério, nem eu, nem meu irmão, então nós fomos, ali foi só por lazer mesmo, era um hobby, e depois aconteceu essa oportunidade de trazer o Coronel, e foi quando eu vi o tênis assim, de perto, muito de perto, do alambrado, então eu me apaixonei por aquilo, eu falei, eu preciso conhecer esse esporte, eu quero saber o que é isso. E ali mesmo eu comecei no celular, comecei a pesquisar raquete, quanto era o material, como que eu fazia para acessar aquilo. Bom, enfim, na volta desse evento, no carro, voltando de viagem para o interior, perguntei ao coronel se eu poderia praticar, se eu poderia ter acesso ao clube de oficiais. O coronel estava feliz ou estava triste? Ele não tava muito... Ele perdeu o jogo. Eu não ia contar essa parte, né? Mas é uma boa pergunta e curiosa. Eu, de verdade, não me recordo, mas não acho que ele perdeu. De fato, eu acho que ele perdeu, Sérgio. Ô, Just, só uma pausa. Queria entender, cara, o que mais te chamou a atenção no tênis? Que você falou, cara, parei não lembrado, eu fiquei tentando visualizar aqui essa imagem. O que te chamou a atenção, essa é uma boa pergunta, Sérgio. Uma das coisas que eu admiro no tênis é o som. O silêncio. E os sons de tênis, do golpe, da bola. O tênis, ele te entrega. Você joga um tênis, você sabe disso. Quando você pega mal na raquete, você percebe. Quando você pega no aro da raquete, né? Então você percebe. Quando você se mexe errado, você percebe na hora do contato. Então o som, a elegância, o silêncio, tudo aquilo foi... aqueles fatores foi... Nossa, que esporte é ele? 1 contra 1, né? E aquele... Depois você vai entendendo aquele xadrez humano. Mas e aí? Eles têm que passar por cima da rede? Tem que sacar naquele quadrado? Isso tudo foi me trazendo curiosidade. E aí foi dessa forma que eu fui me apaixonando, me inteirando. E nessa viagem na volta, como eu falei, fui pesquisando coisa, perguntei pra ele, ele falou, nossa, Justi, você gostou mesmo disso? Eu falei, gostei, coronel. Eu gostei muito desse esporte. E aí ele me deu green card, me deixou fazer aula na Vila dos Oficiais. E aí então que eu entrei na Vila dos Oficiais. Eu cabo fazendo tênis na Vila no clube de oficiais. Pera aí, quero saber a primeira aula como foi. Essa é a parte bacana. A primeira aula eu sempre conto para meus alunos e foi muito interessante. Professor Guilherme, não sei se ele vai ver, mas, cara, saudoso Guilherme, querido Guilherme, eu não lembro o sobrenome dele, mas lembro muito bem, acho que eu tenho até o contato dele até hoje. A primeira aula foi muito interessante. Cheguei com a minha raquete Wilson, de alumínio ainda, comprada no Mercado Livre, usada. Fui lá com meu tênis de running, né? Aquele tênisinho leve, a meia até alta, já no estilo tenista, achando que... O jogador. Pose, Sérgio, pose de jogador. Cheio de... Muito empolgado, muita expectativa pra, né? Cheguei lá na quadra com ele. Olá, Robson, tudo bem? Como é que tá? O coronel falou sobre você, vamos lá. Como é que vai ser? E eu, né? Querendo saber, vi aquele cesto de bola animado. Tá, vamos lá então. E aí, eu lembro dele, vai ali do outro lado da rede. Eu fui até o outro lado da rede, falei, ele vai soltar as bolinhas, né? Vai ser legal. A hora que ele solta a primeira bolinha pra mim, eu passo a raquete,
Não, vazio. não lembro que empunhadura. Não lembro como que eu estava com essa raquete na mão. Eu não lembro nem onde essa bola foi. Eu sei que eu passei a raquete, de verdade, eu não lembro se eu acertei ou não. Talvez eu tinha dado um ar, eu não lembro. Mas aquela coisa de empolgação, na hora, eu lembro como se fosse hoje, na hora ele... Não, vem cá, Robson, por favor, vem cá até a rede. Me chamou pra rede. Ali ele ficou comigo até o final da aula. Aquilo me deixou irado, Sérgio. Falei, cara, tem 1 hora de aula. Esse cara me soltou uma bolinha. Eu errei a primeira. Ele vai me chamar pra ficar conversando 1 hora? 40 minutos? Ali esse cara me deu uma aula de que é tênis. Foi quando ele falou, cara, olha, você tem uma idade já avançada. Ele não estava querendo dizer que eu estava avançado ou velho para o esporte, para a prática. Ele estava querendo dizer que eu estava com uma idade que eu não seria um competidor de tênis. A gente sabe muito bem que o nosso esporte, para começar em tempo hábil, é a partir dos 5, 8, 9 anos você já tem que estar. A criança tem que já ter tato com raquete, contato com o esporte, raquete e bola, aquela coisa, todo o ambiente do tênis e por aí vai. Então, eu entendi a mensagem, mas entendi bem depois. Na hora eu fiquei irado com aquilo. Falei, o que esse cara tá falando? Será que eu não vou jogar tênis e tal? Então essa primeira aula foi muito interessante, É muito bacana. Eu sempre conto os alunos. Saiu frustrado. Saí frustrado. 40 minutos de bate-papos, bati uma bola. Raquete nova. Então foi engraçado. É bem interessante essa primeira aula. Eu gosto de contar para os meus alunos. Legal. E aí depois disso você começou a fazer aulas com mais frequência? Aí as coisas começaram a fluir. Comecei a fazer aula, me dediquei muito. Acho que essa expectativa que a gente cria, essa dedicação, esse nosso esforço, tudo isso vai para a quadra junto com ele. Eu sempre falo para os treinadores, né? O nosso aluno ele tem 1 hora de aula semana, normalmente. Eu tenho alguns alunos que fazem 2 horas por semana. Cara, não é fácil você hoje separar 2 horas da tua agenda para você fazer aula de tênis. Então aquele horário para ele é nobre. Você precisa de muita dedicação, tanto você como treinador e ele como aluno. Agora eu como aluno naquela época, eu ia com uma expectativa enorme para aquela aula. Eu queria treinar aqueles 59 minutos, mas bastante. Às vezes eu até me empolgava, ia um pouquinho pro paredão, batia um pouquinho no paredão. Eu acho que toda evolução ela é contínua, mas ela também precisa do seu esforço, da sua dedicação, como tudo na vida. Como tudo na vida. Então, a minha evolução, eu lembro que depois de uns 6 meses eu precisei declinar com ele. Primeiro pelo quesito financeiro, porque a aula de tênis naquela época, pro meu salário, tava apertado o orçamento. Então, eu falei, cara, eu preciso parar, não vou conseguir continuar com essa aula, os equipamentos, aí você começa a pesquisar bola, você começa a pesquisar raquete, você começa a pesquisar uma roupa mais adequada, tênis, e tudo isso a gente sabe que demanda um orçamento, né? Então, e aí as coisas foram caminhando, evoluindo, eu acabei parando com as aulas, de fato, a aula ali semanal, mas aumentei a minha prática. Isso é bacana a gente falar, fazer um parênteses hoje para os tenistas, principalmente os amadores, a galera, né, a galera que pratica, como nós todos. Assim, eu acho que como todo esporte, é legal, é importantíssimo você fazer uma aula. É muito importante você aprender com aula. Aprender da maneira correta, questões técnicas, principalmente o tênis, que é um esporte muito técnico. O tênis... Me perdoe os amigos que ensinam tênis em 1 minuto, em uma aula, que você sai jogando. Me desculpem, meus amigos, mas eu não concordo 100% com isso. Pô, eu tô aprendendo até hoje. Você não sai, entendeu, Andrezão? Você não sai jogando num mês de aula, você não sai. O tênis é diferente. E tá aí o grande lance do tênis, né? Você não sai jogando na primeira aula, nem na segunda, nem na terceira. É um processo. Então, o tênis, ele é muito técnico. Eu sempre falo para os alunos, você precisa confiar na técnica. Não queira ir lá pro teu condomínio, pra tua quadra e querer, vamos bater, fazer horas de quadra. Não é bem assim. Você pode até se lesionar. E aí vocês vão falar bem sobre lesão, porque vocês sabem, atendem tenistas nesse sentido. Então, é muito importante a gente brifar que o tênis, especificamente o tênis, é legal você começar conhecendo a técnica, conhecendo o princípio, o conceito, né, o objetivo do tênis e como tudo isso começa. Então, a partir dali as coisas foram caminhando. O que eu aumentei foi a prática. Dentro dos 6 meses foram bastante aula semanal, que era o que eu conseguia, e muita prática. Então é importante
fazer aula, importante também praticar. Sim. Não só ficar naquela 1 hora semanal de aula e ir para tua casa, correr. Demora um pouquinho mais. Então é importante, eu sempre falo para os alunos, vamos praticar, vamos fazer uma aula, mas vamos jogar uma próxima hora. Vamos ter contato de maneira diferente, lembrar das informações. O aluno sai com muita informação da quadra. Então é importante, ali na aula ele não massifica tudo, ele não absorve tudo. Ele leva isso para casa, ele leva isso para a semana. E aí na próxima aula, ou no momento que ele estiver na quadra, ele consegue ir lembrando de algumas coisas e, né, executando. Acho que funciona mais mesmo. Boa. Bem por aí. Isso foi fomentando a sua metodologia, a sua maneira também de virar um professor? Sim, Sérgio, eu competi bastante, eu busquei ser um cara, eu sempre fui competitivo, desde o futebol, desde pequenininho, mas o tênis, lembrando dessa frase dele de não ser competitivo, lembra, eu até comentei, acho que é interessante a gente falar sobre aquele primeiro torneio. Então eu entro num primeiro torneio, o primeiro torneio da minha vida, da minha carreira, se assim eu posso dizer, eu perco para um menino de 13 anos. Metade do meu tamanho. Coisa mais comum, né? Coisa mais... Aí é uma coisa bacana do tênis que não tem tamanho, não tem peso. O tênis te dá uma lição de vida. Exato. Essa até é uma lição que a gente leva para fora da quadra. É isso mesmo. Não é o mais alto, o mais baixo, o mais forte, o menos forte. Nós temos aí o Roger, né? Que tinha um estereótipo extremamente slim. Sim. Pegava muito firme na bola, e outros demais tenistas, às vezes tem uns mais fortes, e nem sempre é o que tá ganhando, o que tá vencendo. Então eu lembro muito bem desse jogo, eu perdi de 2-0. Mas eu saí muito frustrado da quadra. Eu falei, não é possível que eu perdi para um menino. Mas na verdade era que aquele menino treinava muito tênis, aquele menino já levava a sério o tênis. E eu ali era o aventureiro. Mas aí você lembrou do teu professor lá que falou, ó. A frase dele veio na minha cabeça na hora, né? Tá vendo, cara? Não leve muito pra competição, porque você já passou da idade, já tava ainda perdeu do menino. Já perdi do menino, então tudo isso veio à tona ali. Mas aquilo me serviu de impulso, né? De inspiração. Sim. Ali eu continuei. Tudo isso foi somando, fui jogando bastante torneios de academias, torneios de clubes, né? Aí me mudo para São Paulo em 2015, caso em outubro de 2015, mudei, tive que procurar a turma para cá. Aí outro desafio, achar os colegas do tênis. E aí fui. Você veio para São Paulo ou já foi para Alphaville? Já fui para Osasco. Fui para Osasco, mudei para Osasco, pertinho ali do lado. E aí com quem que eu vou me conectar, com quem que eu vou jogar tênis. Fui num parque, fui no outro parque, fui achando colegas. E aí, acabei achando um pessoal no parque ali pertinho de Osasco. E esse pessoal, eles tinham uma quadra. Não tinham uma quadra, não eram deles, mas eles tinham acesso ao clube da Sabesp, que era ali perto. E eles falaram, Robson, a gente percebeu que você é um cara, né, joga bem, apaixonado e tal. Pô, chega com a gente, vamos jogar mais pra cá e tal. E, isso tudo foi o início da coisa. Então, ali a gente começou a fomentar o tênis. Fizemos a reforma daquela quadra. Fizemos torneio naquela quadrinha. Olha que legal. Então, as coisas começaram, e ali comecei a fomentar, comecei a ali dar umas aulinhas, né? Bate-bola, ser um rebatedor, para eles dar algumas dicas, coisas meio informal. E aí as coisas começaram a acontecer 2015, 2016. E aí depois, aí você vai, né? O cenário do tênis, você vai conhecendo gente, você vai se conectando e muita gente se conhece. E aí foi dessa forma que eu fui me conectando. Isso tudo somando, né? Somando conhecimento para... eu não sabia, eu não tinha uma projeção, não, daqui a pouco eu vou dar aula disso. Não, eu ainda pensava só em competir. Não, eu quero jogar, quero me divertir, quero entrar nos torneios. Porque o que acontece? Depois, os treinadores que estão aí vão entender o que eu tô falando. Depois que a gente começa a trabalhar com tênis, é difícil você treinar o tênis. Você acaba treinando em quadra com alunos, os alunos, você acaba competindo bem menos. Por causa da tua agenda, por causa dos seus horários. Então, dificilmente você vai conseguir, dependendo da agenda do professor, dificilmente você vai conseguir entrar em torneio, a não ser que seja final de semana. E o IE é pesado. Né? Aí aperta um pouco, porque o tênis também, né, mexe com o físico. Aliás,
requer muito físico. Muito Vocês físico. sabem disso. Então, trabalhar a semana toda com tênis. E aí, E aí fim de chega a semana. semana você jogar tênis. Eu conheço caras que jogam, que fazem isso, acho Aham. incrível. Eu ainda não consegui. Tô com um filho pequeno aí em casa, então eu Boa. ainda não consegui fazê-lo. Acho que o último torneio que eu joguei já deve ter mais de 6 ou 7 meses. Foi lá na Slice mesmo. A Slice recebe a Liga Paulista. Uhum. Tem uma agenda muito legal, então acontece alguns torneios da Liga lá. Vocês devem conhecer a Liga Paulista de sim. Tênis. O Marcelão é incrível. Até se ele nos acompanhar, um abraço, Marcelão. Um cara incrível, tem fomentado o tênis de uma forma incrível. Feito torneios, né, grandiosos, torneios dentro de clubes e academia. Então, uma liga que tomou uma proporção muito grande, merecida pelo belo trabalho que vem fazendo. Show. Então, Ô, Dias, deixa eu só te perguntar uma coisinha que ficou meio em dúvida pra mim. Quando você veio pra São Paulo, você ainda trabalhava com outras coisas, né? Você ainda não vivia do tênis. exato, não. Qual foi o momento legal, que você bem olhou legal a e falou assim, cara, vou viver disso aqui? Meu, eu fiquei como é que a gente pode falar? Numa bifurcação. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um padrinho de casamento que trabalhava com faculdades, a gente tinha polo de faculdades, um polo educacional. E ele me deu essa oportunidade, né? Como eu dei baixa lá, então cheguei aqui zero. Cheguei, né? E aí precisei recomeçar. Esse foi o meu desafio também em 2015, e aí ele me deu essa oportunidade de trabalhar com a faculdade. Então eu trabalhei como captador ali, um cara que captava alunos para esse polo educacional. Eu trabalhava com professores da área de pedagogia, na área educacional. Então, professores já formados, que hoje nós vendíamos pós-graduação e uma segunda graduação. Então, esse foi o trabalho por um bom tempo e graças a Deus foi um trabalho que eu fiz muita ponte, muito conhecimento também dentro dessa área, né? E conheci também bastante a cidade, conheci bastante pessoas. Ainda não no tênis, mas isso começou a fluir. Fluiu bastante, até que eu tive meu polo em Osasco. As coisas caminharam muito bem, então eu tive um polo em Osasco, né? Com o suporte dele, né? Sendo base, tive esse polo em Osasco, as coisas aconteceram bem legal. E aí, o tênis paralelo. Então, trabalhando ali na gestão, digamos assim, coordenação, educação, vendendo, ainda com isso, mas também o tênis em paralelo, em competição, em jogos, final de semana, procurando a turma, e tênis e trabalho, tênis e trabalho, tênis e trabalho. E o tênis foi tomando uma certa proporção, até que 2 colegas, dentre esses que eu falei, que a gente foi se conectando, Robson, poxa, você não consegue atender a gente, cara? De repente fazer um bate-bola com a gente, dar algumas dicas, aquela coisa meio informal. Eu falei, poxa, por que não? Vamos lá. E aí fui com esses caras, aluguei uma quadrinha, lembro até hoje, lá na região da Granja Viana, aluguei uma quadra e levei esses 2 para dar umas aulinhas. Esses 2 foram meus primeiros alunos, até obrigado, meu, lembro muito de vocês, vou lembrar para sempre. E O 01 e o 02. o 01 e o 02, exatamente. Boa. Então, esses caras fizeram parte da minha história. Eu comecei com esses 2 ali meio informal, alugando essa quadra, dando aula. E lá, um treinador que eu gostava muito, que é o Richard, coach, um abraço. Esse cara foi o divisor de águas na minha vida. Esse cara me viu dando aula nessa quadrinha do fundo. A academia tinha 3 quadras, eu tava lá na do fundo, atendendo esses 2 alunos. E ele me viu e falou, terminamos a aula ali no meio tempo. Cara, quem é você? Eu falei, cara, eu sou o Robson. E eu conheço você, eu sei que você é o Richard, né? Richard Sukado, o nome dele, o japonês. Conhecido como Yoda, né? Hoje atua lá no Cooper Cotia, no clube. Cara, eu falei, cara, eu te acompanho. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho e tudo mais. Te admiro, acompanho o seu trabalho. Pô, que legal, então você me conhece. Então você sabe que a gente pode falar, né? Falei, sei, pô, vamos lá, vamos falar, vamos tomar um café. Esse cara me pegou pela mão, cara, e começou a minha jornada no tênis. Cara, vamos lá. Você tem realmente desejo disso? Você tem realmente vontade de trabalhar com tênis? É o que você estava fazendo ali? Falei, eu tenho vontade de trabalhar com tênis. Então tá bom. Então vamos começar. Esse cara me pegou pelo braço e me colocou ali debaixo da asa dele e me ensinou a ser um treinador. Olha que legal. Então isso É o Yoda, né? é o Yoda. É o Yoda. É o Yoda. Literalmente o Yoda. Exatamente. É o conhecido Yoda. Depois você procurar ele, você vai achar.
Ele é um monstro, sou muito grato pela vida dele. Esse cara me ensinou demais, cara. Então ele me colocou ali no guarda-chuva dele, meu, e as coisas começaram assim. Demais. E aí tomou uma proporção. Com ele, trabalhando ao lado dele, sendo um assistant coach ali, né? E trabalhando com ele, sendo mentorado por ele, isso foi tomando uma proporção. E aí chegou um momento que eu tive que virar pro cara do polo e falar assim, meu amigo. Aliás, eu vou ser bem sincero, ele chegou comigo, você senta aqui, vamos tomar um café. Pô, vamos, o que tá pegando? Como é que tá as aulas? Não, tá fluindo, como é que tá as alunas? Tá acontecendo, e as captações? Não, tá rolando. Ô, Robson, deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, eu tô vendo que você tá mais empolgado com o tênis. Não sei como é que tá aí seu jogo, como é que tá o seu trabalho com o tênis, mas mais empolgado com o tênis do que com o nosso trabalho, que é o polo de educação. Aí eu falei, meu amigo, você tem razão, cara. Eu tô mais empolgado com o tênis, acho que as coisas têm acontecido mais pro lado de lá. Ele falou, meu, você tem que escolher. Aí, cara, nesse meio tempo, conversa com a esposa, e aí, o que a gente faz? Meu, eu acho que é isso. Acho que você tem que seguir aí teu coração, teu desejo de trabalhar. Ela me apoiou demais. E aí eu virei a chave ali. Ali eu fui 100% do tênis. Ali, parei com esse trabalho educacional, Legal. entreguei o polo e fui pro tênis. E aí as coisas começaram a fluir. Aí, aluno, aí você realmente, né? Põe a camisa, veste a camisa e vamos trabalhar com tênis. Aula ali, aula aqui, tô à disposição, vamos trabalhar. E junto ao coach ainda, né, o Yoda, e começamos a trabalhar. Aí aulas, né, foram aparecendo. Ele me levou para uma academia, me levou para duas, e as coisas começaram. E aí você vai fazendo as suas conexões Legal. e as coisas vão acontecendo. Legal. Por aí. Cara, qual a sua maior dificuldade dando aula, assim? Você fala, cara, tem alguma história que você se lembra, assim, de... Que normalmente no começo de carreira a gente dá umas erradas e tal, né? Sérgio, bem verdade. Eu lembro dele falar assim pra mim, Robson, em algum momento você vai falar algumas asneiras. É normal, você tá aprendendo. Mas confia nelas. Confie nelas. Boa. Vai convicto pra elas. Tá? Mesmo que você sinta ali que você... Mas vai convicto pra ela. E eu levo essa lição comigo até hoje. Às vezes, na maior parte do tempo, às vezes, hoje eu fiz um curso tem 2 semanas, aliás, final de semana passado, na Slice, nós recebemos um curso da CBT, da capacitação de tênis da Confederação. Curso incrível, Caio Cortella, esse cara é incrível, tá de parabéns. Obrigado, Caião, mais uma vez. E nós recebemos esse curso na Slice. E uma coisa que eu reparei no curso, tem muito treinador novo. Caras de 20 anos, 22, 25, 26 anos. O que eu reparei? Eu reparei que a nova geração já está aí, já está chegando, né? Assim como eu lá, há 7, 10, 8, 9 anos atrás. Então, esses caras estão começando. Eu ouvi um menino falando, não vou lembrar o nome dele aqui, acho que nem precisa mencionar, mas ele falou que estava jogando tênis há 1 ano e dando aula há 5 meses. E aí? E aí, E aí? Andrezão? Acho que eu tô atrasado, cara. Entendeu? Caramba. Jogando há 1 ano, dando aula há 5 meses. Nós todos, né? Todo mundo treinador na aula. Estávamos ali em 15. Né? Fica aquele preconceito. Cara, o cara tá dando aula há 5 meses, joga há 1 ano? Então, meus amigos, o que eu percebo? A nova geração já chegou. A galera old school tá indo. O tempo tá passando e é normal. Esses caras cada vez estão ficando mais, né? O tempo passa para todo mundo. Nós estamos, né, avançando em idade e a nova geração vai chegando. E isso é normal. O que eu entendi é que no tênis, principalmente, uma vez eu fiz até uma enquete e deu muito certo porque a galera respondeu correto. Eu achei que eu teria uma outra polêmica, digamos assim. Para ensinar tênis, você precisa ter jogado bem tênis? Você precisa ter sido um baita juvenil, um jogador profissional? Nós chegamos na conclusão que não. Porque ensinar tênis é ter vou falar metodologia, mas é ter um caminho, levar... Uma didática, né? Uma didática, pode ser, Sérgio? De levar aquele cara ao encontrar no tênis ali, na aula proposta, um caminho dele encontrar. É claro,
Você precisa de uma questão técnica, como a gente Sim. falou no início. Tem muitas questões técnicas e o tênis você precisa confiar nisso. É claro que em um ano jogando, é pouco. Uhum. 5 meses dando aula, pouquíssimo. Talvez ele esteja dentro daqueles que o coach falou, né? Você vai falar asneiras no começo, Uhum. mas confia no que você tem aprendido Sim. e você tem colocado em prática. Então eu entendo que você está disposto a ensinar stances ou bases, né? Não precisa nem ser técnico-tático. Precisa ensinar bases para esse cara e você está predisposto em ir estudando aquilo. Na tua aula de tênis, se você colocar aquilo em prática, você vai fazer aquele cara trabalhar bastante os apoios e chegar bem na bola. Sim. Não quer dizer que ele vai ter um bom contato, alguma coisa, um saque bom, um slice bom, não. Tem diversos fatores para chegar lá. Mas esse cara trabalhando algum foco, né? A gente estava falando isso no curso. Ter um foco e um objetivo na aula. Às vezes a gente vê treinador colocando o cara para fazer 3, 4, 6 golpes com bolas seguidas. Uhum. Tudo bem, eu até já fiz isso também. Eu acho que funciona em dado momento. Uhum. Mas você precisa ter um objetivo. Você Sim. precisa ter um foco. Você precisa que ele saia com aquele cara da aula, ele pensando, cara, o que é o tal do forehand? Cara, o forehand é aqui e tal, não sei do que é o backhand. Como é que é saque? Aquele cara sai, né, com a cabeça borbulhando, com algum objetivo. Cara, na próxima aula nós vamos falar de... Nossa, será que ele vai falar de saque? Então, assim, o cara que tá jogando tênis há 1 ano, de 5 meses, tá apto a dar aula? Quem somos nós para falar que não? Sim. Mas ele vai falar no começo as coisas somente que ele tem base, que ele sabe fazer, né? Então isso é normal. Mas que ele tem que tomar cuidado com todas as questões, aí é o que vai sobrar para vocês, é lesão, ter prevenção, tomar cuidado com esse tipo de aula, com certos golpes, com certos movimentos, até com as pernas e apoios, para não lesionar esse cara. Uhum. Uma coisa que não pode acontecer no tênis, eu, graças a Deus, não lembro de ter tido esse capítulo, Sérgio, você perguntou da dificuldade, é fazer alguém desistir do tênis. Você nunca teve uma baixa. Isso é muito ruim. Graças a Deus, nas academias e clubes que eu tive a oportunidade de estar trabalhando, não lembro Sim. de ter uma baixa, se assim a gente pode dizer, porque, poxa, me fez desistir, me fez parecer chato, Uhum. não entregou. Nossa, o tênis não é legal. Do jeito que esse cara tá falando, o tênis não é legal. Sim. Não, de verdade, não me Que bom. recordo. Eu espero que nunca tenha acontecido. Eu sempre procurei na quadra fazer com que, principalmente o iniciante, fazer com que esse cara pense, cara, que esporte legal. Uhum. Porque às O que vezes você teve, né? Na primeira vez. Né? Ainda dentro do lance da dificuldade, às vezes a dificuldade é querer ensinar o cara já 1, 2, 3 golpes, ele sair jogando nas primeiras aulas. Aí pode ser um erro. Aí pode ser uma dificuldade do cara que está iniciando a treinar, o cara que está iniciando a carreira como professor ou treinador. Aí pode ser uma dificuldade. Querer ensinar bastante, com aquela cabeça, né, cheia de informação, querer colocar muita coisa para o cara trabalhar. Não é bem por aí. Eu acho que trabalhando o objetivo... Eu acho que também a expectativa, né? Porque o que a gente vê muito, né, em consultório, né, Sérgio, aqui, no momento que você indica um tratamento para um paciente e você não coloca na mesa a expectativa e o tempo que ele tem para transformar a vida dele, igual você, no caso, pro tenista, às vezes ele acha que o esporte em 1 mês vai estar jogando, sacando. Exatamente. E, poxa, trocando bola com o amigo do vizinho. Exato. E, na verdade, não. No momento que você coloca a expectativa, ó, com 3 meses, você vai estar trocando fundo comigo bem. Com 6 meses, você vai talvez participar do primeiro jogo ou primeiro campeonato. Muito Então, no momento que você põe expectativa, a pessoa já sabe a longo prazo que vai ter. É igual um tratamento nosso, né? Sérgio, quanto tempo eu consigo melhorar alguém com uma lesão de tendão do cotovelo, uma epicondilite? Ó, com você, se eu falar pra você que em uma sessão eu vou te tratar, pô, em uma ele não melhorou, o cara sai desanimado. Pô, meu caso ou é grave, ou é cirúrgico, ou realmente essa fisioterapia não funciona. Mas no momento que o Sérgio coloca lá, ó, são pelo menos 3 meses pro seu tendão cicatrizar, e é o estado natural do tendão, você não pode lutar contra isso,
é dessa forma. E o tênis é a mesma coisa, né? Tem uma natureza. Ó, eu vou te ensinar tudo que eu sei que dá certo. Para 3 meses você tá trocando bola de fundo comigo. Muito né? bom, André. E aí ele entende, né? Pô, beleza, então eu tenho 3 meses. Muito objetivo claro. É isso, é exatamente o que você falou. Objetivo claro. Claro, é chegar na aula, entender que nos primeiros 3 meses ali, talvez ele tenha E nós temos que respeitar o processo de tempo daquele. É isso aí. Pô, né? Às vezes tem cara que vai ter a facilidade. Sei lá, o cara veio do beach tênis, que seja. O cara veio do outro esporte com raquete. Pickleball, outro esporte. Squash. Sim. Ele veio de esporte com raquete. Automaticamente esse cara tem uma certa facilidade. Eu tive um aluno, esse é legal falar. Ele é médico. Ele é médico, Rafa, é de... Ai, Rafa, me ajuda aí. Coluna? Acho que é isso. De coluna. Rafael Massa, japonês. Muito legal. Esse cara jogou beisebol. É o beisebol aqui, aquele... né? Me ajudem aí. Sim. Meu. E pra trabalhar a esquerda? Vocês tinham que ver o que esse cara tinha de potência de esquerda de uma mão. A hora que ele batia com uma mão aqui, Andrezão, você tinha que ver, cara, o antebraço dele muito forte, assim. Então ele jogou beisebol de verdade, pra valer. Quando ele chegou no tênis, o que ele tinha de potência nesse golpe era impressionante. Só que potência, lembra? Força, né? não era direção. Não era direção, não era precisão. Então o que eu tinha que trabalhar com ele? Empunhadura, questões técnicas. Aí numa dessas, você precisa ter o feeling, entender esse cara e falar assim, meu, exatamente o que você falou, André. Meu, vamos dar 2 passos para trás. Nós precisamos trabalhar essa tua esquerda. As próximas 4 aulas vamos falar de backhand, de empunhadura. Nós queremos tirar essa potência, precisamos colocar a precisão e depois você vai acelerar essa bola. Então, assim, são vários fatores, né? E dentro disso tudo, Sérgio, é a dificuldade do treinador. Você encontra, cada aluno é uma dificuldade. O desafio é teu fazer aquele cara jogar tênis. O desafio é teu. Você colocou um ponto importante aí do jovem, né? Eu trabalho com muitos jovens fisioterapeutas e personagens e vejo que a maior dificuldade é exatamente essa que você está falando, que às vezes o jovem ele tem a didática, ele tem o conhecimento, ele tem a vontade, mas ele não tem a experiência. É isso que você está falando de, pô, alinhar a expectativa, de conversar com o atleta, explicar que, pô, eu vou trabalhar 4 aulas para esse objetivo, com esse movimento, é a experiência que vai te dar. Exatamente, Sérgio. Mas isso, Sérgio, sabe como que o Justi teve essa experiência? Embaixo do braço do Yoda lá, meu. Tudo que o cara passou, todos os erros, tudo que aconteceu, se tornou... mentor, né? Ele foi se tornou algo tão natural que ele falava, poxa, Justi, já passei por isso, fica tranquilo, tá tudo bem. Ele vai voltar, por exemplo, às vezes aquele aluno que saiu bravo do treino, né? Poxa, e não sei, né? Vocês como treinadores, né? Vocês se frustram por nós, né? Por nós. Então, poxa, cara, o André saiu, chateado desse treino aqui, né? E eu várias vezes, né? O Deilson, que é meu treinador, várias vezes eu saio do treino puto, saio feliz. Então, assim, é uma variação de emoção muito grande. Mas ele sabe que daqui uma semana eu vou estar lá de novo. Sim. Entendeu? Então... Cheio de vontade. Cheio de energia. E às vezes quando você tá começando, né? Você vê aquela reação do aluno e aí você, pega aquilo de emoção pra você, mas você não pode ficar mole com ele não. André, né? É muito bem colocado o que você falou. Às vezes você vai pegar um cara às 7 da manhã, às 6 da manhã. Pô, aquele cara no mínimo acordou 1 hora antes. É o horário nobre dele. Eu tenho um aluno às 6 da manhã. Nessa situação, André, ou Sérgio, aí é experiência pura. É aí que o treinador precisa ter o feeling, a leitura, compreender o contexto. O Caio falou bastante disso no curso. Compreender o contexto. Você tá pegando um cara às 6 da manhã, André? Esse cara, às vezes, 8 da manhã ele tá em reunião. Então, ou às vezes o cara não acordou bem, sei lá, o cara... O que é compreender o contexto? Compreender como esse aluno está chegando. Chegando, né? Principalmente, ali a gente trabalhando em Alphaville, ou eu quero dizer, até em qualquer circunstância, em qualquer quadra de tênis. Compreenda o contexto. Acho que isso é mais importante. Talvez o ponto mais desafiador e mais importante do treinador é compreender o contexto. Quem é aquele aluno? Qual o objetivo? 10 minutos de conversa, Sérgio, talvez você tire um peso das suas costas. Sim. Por que você chegou? Cara, uma das minhas perguntas é: o que trouxe você ao tênis?
Por que que você Sim. gosta de tênis, né? Ah, eu jogo porque meu pai joga, jogo porque minha mãe joga, minha família inteira joga, eu não jogo, eu quero conhecer. Compreender o contexto. Qual é o objetivo? Sim. Pô, meu objetivo é ganhar do meu marido, ganhar da minha esposa, Sim. é jogar no clube com a galera. E aí, ali são diversos fatores que você pode trabalhar e aí volta pro ponto que você falou, que a gente tá falando de treinador com experiência. Compreendeu o contexto, coloquei o objetivo claro, esse cara vai sair. Pode até sair bravo, Andrezão. Eu já vi, eu tenho alunos que saem bravo, caras que treinam legal, saem bravo, mas precisa ter o estímulo pra voltar na próxima aula. É, isso aí. Aí Boa. conta a experiência também, Sérgio. Você põe carga naquele aluno. O cara não responde, ele põe mais. O cara não. Aí a experiência. O cara não tá conseguindo. Pera aí, deixa eu fazer isso aqui de outra forma. Ah, pisa com a direita. Eu quero que você se apoie com a direita. Ele não tá conseguindo. Faz uma outra forma, encontre um outro. Aí é desafio. Encontre um outro caminho para que ele pise lá com a direita, ou ele pise lá com a esquerda, enfim. Dependente do golpe que você esteja trabalhando. E compreenda a dificuldade desse cara, né? As pernas, no tronco, nos braços. E tente encontrar caminho. Aí, a única pessoa que pode fazer isso é você. Sim. Você que tá na quadra com ele. Aí é um pouco da experiência, é um pouco do, né, do feeling de jogador, de treinador. Por isso que, às vezes, é estranho falar, o cara com um ano de tênis, 5 meses de aula, eu faria aula com ele? Cara, quem somos nós para julgar? Às vezes o cara tá ensinando muito bem uma direita, uma esquerda, tá desenvolvendo as pessoas, né? E o mais importante, eu acho que é a humildade de entrar no guarda-chuva de um Yoda, de qualquer outro treinador que você... Eu, depois dele, tive outros vários, Sim. né? Então, nós vamos subindo ali o crescimento, aumentando a nossa bagagem, a gente vai procurando caras e até o tempo, né? O tempo vai também, às vezes, se distancia, muda de clube, muda de academia, você vai tendo caras ali que vai te inspirando. Sempre tem alguém que nos inspira, uma maneira de falar, uma linguagem, uma maneira de expressar, de ensinar. Eu acho que uma coisa que eu sempre tive bacana, tendo em vista que meu caminho foi diferente no tênis, eu cheguei como jogador apaixonado, não comecei aquele caminho que é a maioria, né, pegando bola e tudo mais. Então, uma coisa que eu sempre tive foi vontade de estar em quadra como assistente. Isso faz toda a diferença. Eu tô olhando o que o treinador tá falando e tô olhando o que o aluno tá recebendo. Ele falou isso, ele quer isso. Ele tá falando disso, mas ele quer que... Deixa eu ver aqui a informação e a resposta. Informação e a resposta. Acho que isso é muito bacana do treinador. Show de bola. Vamos pro segundo set? Vamos. Boa, solta a muito vinheta bom. aí. Ainda mais que, Sérgio, a gente já tá indo pra esse campo meio de extra quadra, né? Boa. Então acho que já é. Já contigo, pingou a bola. É. Saca. Fazer o tosse, já sacar. Saca, Andredão. Justi, a gente começou a ir. Falamos bastante de técnica, de parte física, né? E agora estamos entrando aí pra uma parte bem mental, que, poxa, cada vez mais o tênis, né? O grande cérebro aqui que fica aí nessa quadra. O que você vê além da quadra, né? Que o tênis serve para construção de caráter, para relacionado a objetivos. Você falou também um pouquinho da parte de negócios, né? Então, para a parte de profissional. Então, nesses 3 eixos, o que você vê que o tênis pode agregar? Cara, que boa pergunta, André. Acho que o tênis, até a frase da minha biografia, né? O tênis ensina não só para as quadras, mas para a nossa vida. Quando tá 40 iguais, é complicado sacar, sim ou não? Sim. Às vezes você é muito corajoso e aí você vai pro risco e você erra. Vantagem contra. Você tá sacando contra, de repente tá um 5-4 pro cara. E aí? Vantagem contra. Vou sacar um primeiro para ex, vou colocar na quadra para tentar voltar. Sim. Então, o tênis, Andrezão, eu acho que ele é o nosso espelho, ele reflete a gente na quadra. Por muitas das vezes, eu ali enquanto competidor, enquanto jogador de tênis, né? Eu me vi não sabendo lidar com as situações. Não sabendo controlar o meu mental, não sabendo encarar aquele desafio que estava me proposto. Lembro-me de uma final que eu fiz ali em Pirituba, numa academia.
E esse jogador, ele era mais alto e mais forte, assim, que eu, sabe? Mais pesado, assim. Eu sempre fui fininho e tal, né? Alto, mas sempre fininho, sempre corri bem, sempre tive um físico bom. Me lembro que eu levei a minha esposa nesse jogo, falei, vamos lá, vai ser legal, é uma final, gostaria que você eu sempre quis levar ela, acho que tênis e família combinam. Uhum. Então ela me dava ali uma força a mais e ela foi nessa final comigo. E, eu ali não acreditei. Sabe aquela pressuposição, aquele olhar de, não, aqui acho que tá tranquilo, acho que eu ganho no físico, talvez não no técnico, mas consigo enrolar, consigo. Aquele pensamento de jogador, você vai tentando ler o jogo. E, aquele cara me trouxe um desafio da vida. Aquele cara aguentou correr comigo, ele voltava as minhas bolas, ele conseguiu jogar de igual para igual. E eu lembro de quase, talvez seja, acho que foi a única vez, aliás, foi a única vez que eu quase quebrei a minha raquete. Eu cheguei pra dar com ela no chão e aí eu olhei pra quadra, olhei pra minha esposa, ela só fez assim, abaixou a cabeça. Aí o cara, tô desequilibrado aqui. Então, lembro dessa, tive outras também e tênis é realmente mental. Hoje nós vemos aí, André, eu sempre gosto de falar do tour, né, do circuito, que eu acho que eles são o nosso modelo, né? Referência. São as nossas referências. Vejo, eu vou falar de uma forma, né, eu vou conjecturar, mas acho que vai ter especialistas aí que podem falhar melhor. Eu acho que dentre ali os 50, até podemos meter os 100 do ranking, eles têm um tênis muito bom, mas muito bom. Um altíssimo nível de tênis ali. Alcaraz, Sinner, e até ali 50, sei lá, 70. Todos eles têm um bom tênis. Mas, tratando-se de mental, o que a gente consegue ver hoje é que Alcaraz e Sinner, os caras estão lidando muito bem com essa questão. Sim. A gente tem episódio aí, né? Agora o Alcaraz em Miami, né? Agora foi o último, né? Miami. A gente conseguiu ver que ele tava incomodado na quadra. Não quero jogar mais. Sim. Quero a minha casa. Então, assim, ali alguma coisa tirou ele do jogo. Do normal, né? Alguma coisa ali tomou ele. Número 1 do mundo. Imagine nós, né? Meros amadores na quadra, Sérgio. Sim. Então, eu trago isso pra mim, eu trago essa lição pra mim, cara. Não é porque ele passou por isso, nós podemos passar. Sim. Isso não é uma justificativa pra eu quebrar minha raquete no treino. Sim, sim. Até pro juvenil aí, né? Hoje, como eu falei pra vocês, vendo a equipe de alto rendimento treinar hoje na academia, eu vejo muito os meninos, essa geração que tá chegando, a galerinha de 10, de 14, de 16, com muita dificuldade para lidar com o tênis na quadra, para lidar com os desafios na quadra, para lidar com 40 iguais, com uma vantagem contra, para lidar com mental. No ponto de vista mental, exatamente, tático, técnico e mental. Às vezes o técnico ele já tem a informação, mas ele não tá conseguindo lidar com aquela situação. Ele não consegue. É engraçado o tênis, e aí é o lance do tênis que você não consegue, na hora do jogo, o seu treinador tá até dando uma dica, né? Esquerda, uma em uma, taca aberto, sei lá, alguma coach ali que tá rolando pra você, e você dentro da quadra não consegue ver, né? Então, eu acho que o lado mental hoje, falando desses dois, vamos tirar da referência deles, eu acho que hoje os dois estão lidando muito bem. Tendo em vista o último episódio do Alcaraz, não vejo o Sinner ter esse tipo de episódio, sair fora, falar alguma coisa. Não vi. Acho que o italiano ainda... me arrisco a dizer que eu até gosto um pouco mais da postura do Sinner, porque me lembra mais o Roger, né? Federer. Frio, né? Frio, né? Calculei. Você não me tirou. Você Sim. pode me dar um Tá no pode me controle. fazer pode me fazer um ace, tudo bem, eu vou pro próximo confronto, 25 segundos, eu já renovei, eu já restabeleci, tô pronto. Djokovic é craque também, né? Então, em falar de mental. Então, eu acredito que todos eles têm tênis. Isso a gente pode descer a cadeia. Sim. Os 1000, 2000, e nós estamos aqui como amadores. Então, o que eu levo pra vida? Por que eu falei que o tênis é um espelho, Sérgio? Porque eu acho que às vezes nós somos assim fora da quadra. Pô, nós somos casados. Às vezes a esposa, né, pede pra lavar aquela louça. Sim. Depois eu vou.
Poxa, lava esse banheiro. Depois eu vou. E a hora que ela explana, a gente não sabe. Mas por quê? Calma, não sei o quê. Cara, eu já falei, né? Então, assim, tem muitas lições no tênis que eu consigo trazer pra vida e consigo alinhar elas. Eu vejo jogador hoje com ansiedade. Uhum. Como você encara um jogo, ou vocês encaram um jogo, quando você pega um adversário que é inferior a você no seu ponto de vista? Aí é o desafio. Sim. Você vai entrar pra quadra, o treinador colocou um sparring lá pra você, ou você Já sabe que o cara joga. já sabe que o cara joga. André, você faz aula na segunda, só que na sexta você tem um colega que quer bater uma bola com você, quer fazer um jogo, Sérgio. Só que aí você conhece ele, você sabe que ele é um pouco inferior a você. Só que naquele dia ele tá inspirado. Uhum. E ele começa a te dar um ace, começa a te dar uma curta, né? E aí ele tira a sua cabeça do jogo, ele começa a mexer com você como você achava que não ele ia fazer. E isso tudo, cara, é o desafio do tênis, é a forma de encarar. Às vezes você vai achar que você é melhor tecnicamente, só que ele entendeu o jogo. É duro falar isso. Não. Porque você tem técnica, só que o cara de lá, do outro lado da rede, ele entendeu o jogo. Qual que é o jogo? Passar a bola para outro lado. É claro que isso, em dadas proporções, em outro nível, esse passar a bola para outro lado, você vai pegar um cara que vai, além de devolver tua bola, vai acelerar e você não vai ver a bola. Mas, dentro das proporções, dentro dos nossos níveis, né? Que é o nosso nível, eu falo que é os meros mortais, o nosso nível amador, você pega um cara que entendeu melhor o lance de coloca mais uma lá, esse cara ganha da maior fatia do bolo. Porque esse cara entendeu o jogo, entendeu, Andrezão? Então, às vezes até o cara joga até um pouco menos do que ele tá acostumado, tecnicamente, mas ele tá jogando xadrez ali, né? Perfeito. Então ele sabe que, poxa, se eu continuar jogando aquela bolinha alta ali na esquerda, batendo feio dessa forma, eu vou ganhar desse cara. E então essa leitura de jogo. A gente tava até falando aqui no bastidor, né? De um colega que eu joguei aí, ele falou pra mim no meio do intervalo, ele, cara, André, acho que eu tô gastando tanta energia cerebral que a minha parte física tá sobrando, porque cada ponta aqui eu fico pensando onde eu vou colocar a bolinha, o que eu vou fazer depois, se eu vou sacar pra lá, sacar pra cá, porque é isso, né? Você montar o joguinho de xadrez e quem decifrar o jogo mais rápido vai ganhar, né? Exatamente, Andrezão. Hoje eu vi uma informação muito legal, até pensei, acho que essa eu vou conseguir compartilhar se eu lembrar dela. O tênis é esporte de rico? Até tal página. Hoje nós temos diversos acessos, nós temos aí os projetos sociais, são incríveis, tem lei do incentivo, então tem muita coisa rolando. Então o tênis hoje realmente tem acesso. Nós temos aí o projeto do Agostinho Villa Lobos, que talvez seja o maior do Brasil, não sei. E você, Justi, é um exemplo do acesso. Foi. Pô, você tava como cabo, teve contato com o coronel, foi pra quadra, treinou. Né? Falar que não tem acesso, eu acho que é muito mais questão Hoje nós temos aí o Fonseca, tá em todas as redes, o cara, né? Até quem não gosta de tênis, acabou de ser clicado, o Gabriel tava lá, o Bortoleto. Então, assim, aí um cara na F1, um cara no tênis. Então, assim, a Bia tava aí, sempre teve aí. Então, assim, acho que o Caio arriscou a dizer isso no curso e eu vou reforçar aqui. Acho que talvez nós estamos no melhor momento do tênis. Concordo. Tivemos o Guga, ótimo, vários caras bons, Merigene, todos eles, ok. Mas, passado, né? Nós temos essas referências, mas agora, para o nosso tempo, quem somos? Pô, nós temos aí João Fonseca, nós temos a Bia, nós temos a Naná, nós temos várias meninas. O João despontando já dentro do top 30, top 40. Meu, que é melhor momento que esse? Jogou de igual para igual no primeiro set contra o Sinner, hein? Jogou de igual para igual com o Sinner. Perdeu no mental. Só com o Alcaraz. Perdeu no mental. Dá para falar? Pô, joga menos que o Sinner? Não joga. Talvez o forehand do João ande mais que o do Sinner. Sim, concordo. Talvez ande. Se botar um marcador, ande mesmo. Só que não é só força. Exato. Aí a diferença entre eles é a cabeça de quem permanece mais. Aí eu preciso falar do meu grande, não vou falar ídolo, mas meu grande fã, meu grande
Minha referência no tênis que é o Sir Rafael Nadal. Sim. Gosto muito do Roger, né? A rivalidade dos dois é incrível. Mas pra mim o Nadal sempre me tomou mais o esforço, a dedicação de assistir. Eu gostava Porque do não Nadal. tinha bola perdida, né? Ali é Aquela virada. aquele sangue espanhol. É, Eu tenho um aluno até que, vamos espanhol, ele se puxa como espanhol. Esse sangue espanhol, esse sangue aguerrido dentro da quadra, de Sim. correr todas as bolas. Então, voltando lá no lance do esporte de rico, não é só o lance ser esporte de rico, não. Porque hoje nós falamos que tem bastante acesso, tem outras formas de entrar sim. de acessar o tênis, o esporte, a prática. O tênis, ele é rico, Sérgio, em informação. Sim. Você precisa tomar decisões em frações de segundo, né? Você precisa pensar para jogar. Você apanha mais do que ganha. Você perde muito mais. Muito mais. Você Erra mais do que Você acerta. erra mais do que acerta. É. Você sai mais bravo da quadra do que feliz. Meu, que esporte é esse de maluco? Né? Eu já vi o Fino falando, e pode até me reformular aí, mas o tênis... A gente poderia dizer que o tênis é um esporte de perdedor? O que vocês acham? De perdedor? Do meu ponto de vista, não. Não? Andrezão? Eu acho que só o critério que você tá... Eu gosto muito da palavra erro não forçado. Eu acho que isso resume pra mim bastante, porque é você saber medir o teu erro, né? Então, o tempo inteiro você... e um treinador meu falava isso, cara, eu quero que você erre com intenção, Muito bom. saber o teu objetivo. Qual que era o teu objetivo? Era a paralela? Cara, saiu pouco, mas você cumpriu o teu objetivo, né? Errou com muita intenção. Então, eu acho que a palavra de erro não foi... E eu levo isso Errou da forma certa. muito pra minha vida, né? Poxa, eu vou ter uma decisão, por exemplo, numa cirurgia. Poxa, eu não posso fazer erros não forçados nas cirurgias. Meu Deus. Então, assim, poxa, eu tenho que fazer... Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha técnica? Qual que é o meu padrão? Então, eu tenho que manter esse padrão. Agora, se eu for inventar uma coisa da cabeça, com uma curtinha, né? Cara, por que eu fui dar aquela curtinha? Igual que, vou cortar aqui esse tecido pra ver o que vem aqui, que aparece aqui. Cara, não tá programado. A via não é essa. Então, a chance de dar algum Correu risco risco, é né? alto. Então, eu uso muito esse erro não forçado. Eu também concordo em partes. Eu acho interessante a fala, ela é desafiadora, né? A primeira impressão que a gente tem é essa, Sérgio. Não é de perdedor, mas só um ganha. Uhum. Ok, Né? mas eu tenho uma outra teoria. Vai lá. Não, ele tá dando Você embaixo, acha tá dando que a embaixo. gente aprende mais na vitória ou na derrota? Na derrota. Exatamente. Então, se você Então, perdeu, você aprendeu mais. Exatamente, esse é o ponto. Se Eu- você perdeu, você aprendeu mais, Sérgio. Você chegou na rema, É, no objetivo. eu tenho até uma história que vira e mexe eu penso nisso, né? Foi um evento que teve comigo, assim, um dos primeiros não, vai, eu já tava um pouquinho, uns 15 anos, eu já tinha uns 3 anos de tênis, mas foi um primeiro torneio que, assim, eu tive uma performance muito boa e, assim, de encher quadra, de pessoal ver meu jogo, meu pai tava lá e, assim, o jogo foi fenomenal, um baita jogo, um dos melhores que eu tive na minha vida, e eu perdi por uma bola que rolou uma discussão ali se a bola foi linha, não foi e tal. E acabei perdendo por uma bola o jogo, né? Um tie break lá no final e acabei perdendo por essa bola. Só que eu saí tão feliz da quadra, eu falei, cara, foi o meu melhor jogo. Cara, me entreguei demais. E, cara, foi demais. Assim, eu saí com uma euforia da derrota. Detalhe. aí Deu por um detalhe. Não, aí é o primeiro ponto. Só que olha a virada de jogo. Meu pai tá lá fora. Meu pai é um economista bravo. Aí eu saio da quadra feliz por ter perdido. E aí eu vou encontrar meu pai. E aí meu pai fala, André, já reclamando da bola e tal, tudo bem. Mas ele falou, André, por que você tá feliz? Aí eu falei, pô, pai, porque eu acho que eu fiz o meu melhor, acho que eu me esforcei, fiz um jogo bonito e tal, tudo. Aí ele falou assim, André, então, ó, eu vou te ensinar uma coisa que não me ensinaram, mas é importante pra você. Tudo que você vivenciou aqui foi muito importante, de fato. Mas qual resultado você gerou no final? Eu falei, caramba, meu, eu perdi. Então, na tua vida, você tem que se esforçar ao máximo pro teu objetivo.
Mas sempre pensa que não adianta se você não entregar o resultado no final. Aí foi uma quebra, porque sempre a gente fala aquela coisa, né, de, pô, é importante aproveitar a jornada, é você se esforçar e tal. Mas de fato, então hoje, por exemplo, um exemplo, quando eu vou preparar uma aula para algum médico, né, para ensinar ele alguma coisa, pô, 3 da manhã, eu tô, cara, no pó. Mas eu falo para ele, cara, eu vou apresentar a melhor aula que ele vai assistir. Porque se eu tô aqui às 3 da manhã e no final ele chegar pra mim e falar, André, cara, putz, não gostei da aula, achei que você não falou do assunto que precisava, cara, tudo foi em vão, né? Não bati meu resultado. Eu fico com essa história muito pensando, né, nisso, de falar, poxa, às vezes o ponto final ali ainda faz uma diferença, né? E a gente tá falando aqui de derrota e vitória, né? E é importante, né? Competir é importante, Sim. você se dedicar é importante, o esforço é importante, mas a gente não pode esquecer que tem um resultado no final, É. né? Concordo, eu acho que é o ponto de vista, né? Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar o jogo do Sinner e do João. O quanto que o João aprendeu nesse jogo? Nossa, Não, demais, muito, Será que ele vai errar uma no lição. próximo? muito. Até porque ele tá chegando agora. É a primeira vez que ele joga com o número 2 do mundo. E ele jogou muito. Ele perdeu por um detalhe mental. Ele não acreditou que ele podia ganhar, no meu ponto de Sim. vista, tá? Mas até Mas também concordo com você. Existe o resultado. E sabe qual é um jogador, por exemplo, que eu vejo ele e eu falo, esse jogador, ele vai ser esquecido de uma forma que e é um cara que tem um nível altíssimo. Zverev, cara. Zverev. Meu, Concordo. ele É. se ele não tiver nunca um grande slam no currículo dele, ele é um cara que ele vai ser esquecido do mapa. E é aquilo, né? Poxa, o cara que se esforçou, fez jogos maravilhosos, É. super competidor, mas, cara, faltou aquele resultado, né? O Zverev é uma... Bom, eu torço por ele. Caso Eu a acho que- ser estudado. Também, não, eu gosto Pra ser dele. bem sincero, eu gosto dele. Eu gosto Fala, Sérgio. dele também. Mas eu acho assim, o que a gente tá falando aqui, do meu ponto de vista, é a jornada. Então, tô dando o exemplo do João. Não dá para acreditar que o João vai ficar assim a vida toda, perdendo a vida toda. Sim. Quer usar isso a seu favor, Exatamente. para você ter uma jornada de aprendizado com as derrotas e depois começar a ganhar. Sim, Exato. sim. Entende? É que o tênis, nesse estágio que o João tá, é igual a gente tava falando da Bia, né? Uhum. E, poxa, uma pena, né? Que a Bia, no melhor momento da carreira dela, poxa, não conseguiu manter aquela constância. Mas, cara, tudo que a Bia já entregou pro tênis, esse era o papel dela. Então, assim, na minha opinião, a gente fez eu sou amigo, assim, bem íntimo da prima dela, a Carolina Haddad. Legal. E eu falo isso pra ela. Eu acho que a Bia, ela ainda vai performar muito bem no momento que ela identificar que ela já fez... o legado dela já foi construído. Uhum. Ela não precisa mostrar mais nada pro Brasil, para outras pessoas, né? É. Porque ela trouxe um movimento do tênis feminino que até então não existia. Exato. Existia lá anos atrás. Anos atrás. A Maristela. Marister, Uhum. né? Que foi algo que... Cara, ela fez algo grandioso, né? Acho que a Bia, bom, enfim, ela deve ter tido os problemas dela. Acabou de assumir o treinador novo até o Wimbledon, né? A gente deseja que ela tenha um ano, uma temporada incrível, desde agora o Saibro até lá a Grama. Ela fez um feito histórico, né? Ela chegou 10, ela ganhou lá o semifinal, foi semi, né? Em Roland Garros. Uhum. Então, acho que... Mas voltando o lance do João, Sérgio, eu acho que nesse caso, o Sinner ganhou o jogo, o confronto. Uhum. Mas o João saiu com maior lição. Eu acho que era o que você Isso. estava querendo dizer. Exato. Porque ele não saiu com o objetivo, Andrezão. É. O objetivo era ganhar. Sim. Talvez sim, 2-1, melhor coisa, passar para a próxima fase. Pô, coisa linda. Mas ele saiu com a maior lição. Que lição? O número 2 do mundo Sim. pensa diferente de você e aguenta mais que você. Então, cara, imagina esse cara numa roda de conversa. O que ele vai poder falar um dia pro filho, pra família? Uhum. Sabe o que é? O Yannick Sinner, o italiano, que eu enfrentei. As minhas lições foram essa. Uhum. Eu acertava uma, duas, só que ele voltava essas duas. Então, precisava ter uma terceira, uma quarta.
né? Porque enquanto ele tava em nível challenge, os níveis mais baixos de torneio, digamos assim, era uma dele, duas ele tava resolvendo. Mas quando ele chega no top 50, que é o que a gente tá falando, uma, duas não resolve mais. Precisa de 3, 4, 5 até talvez. Os caras estão aguentando mais tempo. Mas qual é a diferença entre eles lá? É tudo que a gente tá falando, é o mental. Então, você falou, você tava no teu raciocínio, até lembrei de uma coisa, mas esqueci, Andrezão. Enfim. É legal, assim, só enquanto você lembra aí, é que o João, ele tá chegando agora nesse nível, né? Então, uma coisa que ele precisa é se acostumar a jogar com esse nível de atleta. Porque, assim, ele jogou contra o Cine, depois jogou contra o Alcaraz, cara, assim, foram jogos distintos. Agora, o Alcaraz entrou diferente contra ele. O Alcaraz encarou o João de igual para igual. Ele não deu chance para o João. Ele não jogou aquele joguinho leve e falou assim, não, muito ao contrário, ele foi pra cima. Entendeu? Por isso que ele ganhou do 6-4. Então, assim, do meu ponto de vista, ele já está assumindo uma posição de respeito. Eu acho também. A partir do momento que ele começar a jogar mais com esses caras, cara, eu acho também. Ele vai equilibrar. Não tenho dúvida disso. Eu acho também que ele tá criando casca, ele tá ali entre eles, tá agora em Monte Carlo, né? Acho que primeira vez jogando. Eu acho que é exatamente o que você tá falando. Tá criando ali Comentando, cara. Casca. Meu, se ele botar a cabeça no lugar, acho que tá todo mundo falando isso também, às vezes fica muito, né, saturado. Mas a hora que o João colocar a cabeça no lugar, ele souber distribuir aquela direita dele, vai ser um baita jogador. E por que não? Número 1, número 2, número 3. Tenho certeza que ele deve bater por ali. Sim. Mas já que estamos falando dos juvenis que estão virando profissionais, né? Vamos pro terceiro set? Vamos pro terceiro set, vamos lá. Solta a vinheta aí. Então, vamos falar agora um pouquinho de esporte competitivo, mas num nível aí um pouquinho mais baixo, dos juvenis, né? Que você falou que tá tendo agora uma experiência, né? Teve essa experiência de iniciar esse trabalho lá dentro da Slice. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência sua. Cara, alto rendimento é muito bacana. Ainda, lembrei até de uma questão ainda que a gente estava falando, e cabe dentro do tênis de alto rendimento, pais e tenistas, né, meu? Acho que isso é uma coisa bacana da gente falar. Volto a mencionar o curso da CBT, a capacitação que nós fizemos. Eu tenho uma avaliação depois, né? Que você faz aquela avaliação depois e tal. Eu até coloquei dentre lá uma observação falando, porque muitas das vezes, ou dentro do que eu conheço, dentro do meu conhecimento hoje de capacitação de tênis, muito se treina o treinador, o capacitador, o instrutor, o professor de tênis, como um todo. Né? Dentro de academia ou clube. Mas pouco se fala sobre o pai de atleta. Sim. O pai do menino de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 16, de 18. Até ali a transição. Né? Então, eu até escrevi, eu acho que poderíamos, enquanto confederação, enquanto capacitação, né, da federação e da confederação, falarmos um pouco mais sobre os atletas. Eu acredito que já aconteça algumas reuniões, eu acho que já deve existir algum projeto, já deve acontecer algo, mas eu acho que de alguma forma poderíamos trabalhar melhor esse tema. Porque eu acho que os pais, às vezes os pais atrapalham no desenvolvimento. Sim. Pais, com muito amor, com muita paixão por vocês, mas hoje eu trabalho com mais adultos, né? O tênis social, mas trabalhei também com alto rendimento e eu vejo, e eu acompanho isso hoje na Slice. Então eu vejo os pais muito ali afoitos, muito no alambrado. Eu quero ver o treino, eu quero participar. Oi, por que não... Às vezes até se arriscando em dar o pitaco no treino. Sim. Professor, treinador, mas e isso, mas e aquilo? Nós temos que tomar muito cuidado, pais, porque o treinador, de alguma forma, ele não tá ali à toa. Ele tá ali naquele time, naquele clube, naquela equipe. Então, ele, de alguma forma, ele foi selecionado. O cara tem bagagem, tem, né, propriedade para estar ali na quadra e instruindo o teu filho. Então, o primeiro ponto é a gente respeitar isso. Respeitar esse ponto. Treinador, professor, pai. Eu entendo muito bem, eu tô até imaginando, meu filho só tem 1 ano e 9 meses, mas o dia que ele começar, eu espero que seja o tênis. O dia que ele começar, eu vou ter bastante cuidado e cautela na hora de
inseri-lo numa quadra no qual eu não sou o treinador. E não tem problema eu não ser. Eu acho que eu até falo com crianças mesmo, criancinhas pequenas ali de até 10 anos, eu não curto muito, eu conseguiria dar uma aula, mas eu não curto muito aquela didática, aquele trabalho com criança. Já gosto de trabalhar com 10 a mais, até por causa da linguagem, a expressão, a forma de falar. Mas nós vamos respeitar muito esse processo, porque aí volta até na questão mental. Eu já vi pai assistindo o treino e imagine vocês, né? Mais jovens, lá e o teu pai economista, bravão, querendo um resultado. Assistindo o teu treino, uma quarta-feira, 2h. Você ali no sol, 2 horas de treino, ralando, e o teu pai assiste teu treino, você tá na hora do hitting ali, né? Da troca, do volume. Ou vocês precisam fazer 30 trocas. Você não consegue. Chega na 9ª, você erra, você desconcentra, você perde, vai na toalha. Você vai pra 12, não consegue, erra, tenta. E o treinador, vamos lá, segue, bola, vamos, conta, 1, 2. E aí o teu pai na arquibancada. Ei, difícil aí, hein? Nossa, vim pra assistir isso daí. Eu já vi isso. Não, mas Frustrante, né? Sérgio, é um baita erro. É um baita erro. Primeiro que o treinador não tem controle sobre essa questão. Sim. Ele tá na quadra, ele tá aplicando o treino dele, ele não tem controle sobre os pais. Sim. Então, assim, pais, é com muita paixão, vocês não podem atrapalhar até o treinamento dos seus filhos e não podem tirar eles do treino. Exatamente. Até mentalmente falando. Existe uma pressão que, na verdade, ela não começa na quadra, ela começa fora de casa. Porque o pai tá investindo, o pai tá gastando. Eu vejo pais hoje sem medidas, os caras... Então, volta naquele ponto que nós falamos, hoje tem sim pai que tá investindo muito no seu filho, tá ali gastando, além do tempo que é caríssimo, né? Uma criança treinar hoje, entrar aí 1h30 da tarde, sair da escola correndo e almoçar no clube ou na academia e ficar até as 4, treinamento físico, quadra, 2 horas de físico, 2 horas de quadra. Gente, isso tá caro. Então, assim, eu falo pra eles, tem que valorizar, vocês precisam valorizar. Mas, voltando pra parte do pai, eu acho que não cabe a eles ter esse tipo de abordagem. Nossa, tá ruim, né? Não consegue, poxa. E depois, ou às vezes até não na quadra, mas depois abordar o treinador e, nossa, e aí, como é que ele vai? Como é que ele tá? Nós precisamos respeitar o processo do tempo, né? Então, pais, vamos respeitar o processo do filho. Se ele tem 9, se ele tem 10, se ele tem, enfim, 16, dentro do nível dele, acho que é muito interessante a gente respeitar os papéis. Treinador, o atleta e o tênis. O tênis também precisa ser respeitado, né? Hoje não tem mais, mas alguma das quadras tinham silêncio. Vocês lembram disso? Tinha silêncio. Silêncio, por favor. Né? O tênis precisa de silêncio. Então, assim, só o treinador fala, ou só o atleta dá o feedback. Cara, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Então, acho bacana a gente falar disso. Acho que é um tema que hoje... Eu vejo pouco conteúdo disso na internet. Pra ser bem sincero pra vocês, eu acompanho bastante o tênis na internet. E vejo pouca gente falando sobre o papel dos pais. Eu ainda não cheguei lá, mas lidou com eles, vejo eles diariamente, e acho que a maioria até consegue respeitar, mas vejo um ou outro que ainda não consegue. Vocês, na verdade, atrapalham um pouquinho o processo de aprendizagem e de desenvolvimento dos tenistas. Dos seus E aí, filhos. nesse caso, quando você observa isso, você conversa com o pai? Já consegui abordar algumas coisas com muito carinho, né? Com muito jeitinho de você falar, olha, tem isso, olha, tem aquilo. Veja bem, ele vai aprender. Isso é um tempo, isso é um processo. Nós estamos trabalhando aqui. E aí você vai tecnicamente, taticamente e respeitando o tempo, né? Às vezes, o que acontece, né? Aí os treinadores falam, né? Às vezes o pai quer realizar o sonho Dele no filho. do filho, Sérgio. Exatamente. A gente tem alguns fenótipos de pais atletas, né? Que são, por exemplo, os frustrados, que vieram do mesmo esporte. Então, quando eu atendi muito atleta juvenil de alta performance, né? De várias modalidades, skate, futebol, um monte de coisa. E aí eu sempre tento identificar que tipo de pai é. Então eu pergunto,
pai, o que você fazia de esporte? Ah, eu jogava tênis. Aí eu sei que em algum momento pode ter uma frustração. Ou tem o pai super protetor, que é aquele que o filho, a qualquer momento que ele for, entre aspas, agredido, se sentir que ele tá sendo pressionado, o pai vai intervir. Não, mas também não é assim não. Então aquele pai que super protege. E aí é legal porque eu sempre coloco também uma situação dentro do tênis. Eu falo para os pais o seguinte: pai, você vai acompanhar teu filho, você quer torná-lo profissional. Qual que é o maior exemplo de pai e atletas que você tem? Aí assim, é quase unânime que eles falam das irmãs Williams. Ah, das irmãs Williams e tal. Aí eu falo para ele, então, o que você achava do pai delas, com a relação do pai com as meninas? Um pai muito exigente, um pai muito rigoroso, um pai tudo isso e tal. Aí eu falo pra ele, você lembra da parte que ele chega lá naquele novo centro de treinamento e ele interfere no treino do treinador? E ele começa a ter essa interferência? Então eu falo, aquilo pra filme é muito bonito e talvez tenha funcionado com as Williams. Mas se a gente pegar a maior população das crianças e você começar a ter intervenções dentro do esporte que não é o teu papel, você vai ter uma complicação final nas tuas filhas. Então, assim, a gente tem um exemplo que é muito bonito e aquela questão hollywoodiana, que é um exemplo. Mas quantos desses exemplos de pais que tiveram interferência que realmente não deu certo? E aí, no final, já tô até terminando a minha consulta. No final, eu falo pro pai, eu vou te dar o maior conselho, porque agora eu não tô tratando teu filho, eu tô tratando você, e porque você vai ser, assim, o maior parceiro do teu filho nessa caminhada. A gente pode fazer uma sessão mensal, eu, você e o teu treinador, e aí a gente, quando for definir qualquer coisa relacionada a treino, saúde, performance, a gente vai fazer esse trio em uma consulta online, pra gente sempre estar falando da mesma língua e nada sair do que a gente tá combinando. E o terceiro ponto é, alguns pais que não querem essa opção, eu recomendo. Os pais de atleta precisam de psicólogo. Porque é muito difícil você torcer, você cuidar e você investir no teu filho. São três habilidades que eu, por exemplo, não sei manejar o meu filho se eu tivesse. Eu preciso ter um apoio de alguém que é psicólogo do esporte para ajudar. É mais ou menos isso que eu trabalho com os meus meninos. E é justamente isso, né? Às vezes o pai atrapalha muito mais do que ajuda, né? É verdade. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. E eu acho que você ainda como educador físico e está na área de desenvolvimento da criança, você tem que ter esse feeling também, né? Porque se você deixar essa coisa... Sim, tem episódios que não podem se repetir. Um desse, por exemplo, uma intervenção no treino, no meio do treino, uma fala direta com o filho não pode. Por exemplo, chamar a bola fora, torcer pro filho no treino, né? Isso é direto. Sim. Não saiu a bola do amiguinho. Não, tudo bem, a gente tá vendo, fica tranquilo, sabe? Intervir no treino, mesmo que... Acho que até o Sérgio contou um episódio do judô, não foi, Sérgio? Acho que você, não sei se foi você que interviu em algum treino de judô, e o sensei falou que você não estava previsto. Não, eu falei que eu não. Peraí, vamos lá, vamos corrigir isso aí. Não sei se é você ou algum amigo meu também que pode ter falado. Não, eu, como a gente tem também uma unidade dentro de uma academia de judô, eu falei que meu filho faz judô desde os 3 anos. E eu nunca intervi em nenhuma aula. Joia. Exatamente por isso, porque eu entendo o papel do professor, né? Então, eu como fisioterapeuta, entendo muito de movimento, mas eu não entendo do esporte judô, eu nunca pratiquei. E mesmo se eu entendesse, aquele momento é do professor. Ele que tem que dar aula, ele que corrige. Assim, eu fico lá quando eu estou e o Pedro tá fazendo, nem no tatame eu chego. Entendeu? Ele chega lá, ele faz a aula e depois ele volta, né? Exatamente por entender esse papel, né? E... É que eu acho que eu acabei... Te confundiu? Eu confundi, não, porque na verdade... Então deve ter sido filho de algum amigo meu que deve lembrar aí, que ele teve ele tomou um ippon no judô, e aí começou a sentir dor. E esse colega, ele é da área da saúde, e ele foi
querer prestar um socorro pro filho dele. Ah, entendi. Não foi. E aí o sensei falou, ó, aqui quem manda no tatame sou eu. Você não tem autorização de entrar aqui dentro. Certíssimo. Então, isso faz parte do esporte e eu não te dei essa autorização pra você nem falar. Andrezão, Aí, e meu ainda amigo, mais nesse esporte, Ele meu. calou a boca e ficou assim. O tatame, ele é sensei. sagrado. Esses caras são seríssimos. O tatame, ele é sagrado. Pra você entrar, você tem que pedir licença, tem que pedir autorização. Se o sensei tá dando aula, você não entra sem pedir autorização. Se for japonês, você vai tomar até um soco, talvez. Não entra. A gente, assim, são raras as vezes que eu pisei no tatame, pra você ter uma ideia. Cara, Quando bom. fui chamado, assim, eu nunca entrei, assim, aleatoriamente. Sim. É uma Não, mas coisa tá certo, pô. É o respeito que você tem que ter pela cultura, né? Não, e Pelo esporte, pelo professor. o envolvimento, né? No momento que você se envolve com uma circunstância do esporte, pô, você tá quebrando essa construção mental do desenvolvimento, autoridade, essa né? autoridade. Então, Fora o constrangimento que o nosso filho ou nossa filha tá passando nesse caso, né? O filho daquele aluno, daquela aluna. Né? O pai entra, a criançada toda, né? A turma toda. É pai de quem? Exato. Já vê. Então, assim, enfim, eu acho que esse é um tema legal, acho que é bacana falar, acho que os pais, né, estão aí, estão tendo oportunidade. Aí, voltando na tua pergunta, né, Sérgio, mas lá está numa transição muito legal, uma nova gestão, um novo projeto. Agora com alto rendimento, então nós temos lá, acho que já mais de 20 atletas, né? Mais de 20 atletas. De 11 a treinando. 18 anos? De 11 a 18. Legal. Já treinando lá diariamente. Alto nível. Altíssimo nível de tênis, legal. né? Então, os treinadores, a galera, a equipe toda, vocês estão já, desde já convidados a nos visitar. Legal. Fazer uma aula comigo de manhã. Faça o dia, almoça com a gente no restaurante. Então, tem uma projeção muito legal. Vai vir as próximas fases da reforma. Então, quem conhece a Slice já sabe, né, que ela passou por uma transição muito legal. Estão vindo as próximas fases das reformas, né? Então, assim, você está muito bem-vindo para nos visitar em Alphaville. E o projeto também, né, acontece todos os dias. Nós estamos com um projeto lá muito legal, que eu acho que é esse aqui serve para vocês. Legal. Adulto de alto rendimento. Eita, Aí, ó. Olha Aí, É legal. 1h30 de treino. Pô, Tem cara começando às 6 da manhã. Então, assim, 7 da manhã, enfim. E adulto, somos nós. Jogando pra valer. boa. Como se fôssemos jogadores de fato. Eu acho que essa é a coisa, essa é a parada. transformador, né? Aí a gente põe mequera, aí a gente põe até, né? E a faixinha do Nadal, usa coisa que não usava antes. Então, eu acho que isso é muito legal. Esse é um produto que, assim, não é inovador, mas é um produto que... Não sei, eu não tenho visto muito aí, mas acho que a Slice está lançando esse produto agora. Então, assim, treinadores competentes, né, trabalhando com um adulto que queira competir. Então, somos nós. A gente quer fazer nossa aula, não sei quantas vezes vocês fazem por semana, mas, pô, lembra que eu falei? Acho que é regular uma aula e uma prática. Sim. A aula na semana, faço aula na segunda, na terça. Pô, sexta, sábado, vou pra quadra, vou bater bola, vou solto, vou com as informações do meu treinador, mas vou solto. Aí não. Ali agora é um produto legal de 1h30 de treino, um treino mais sério, meia horinha a mais de quadra, mais focado em competição. Vamos falar bastante de tática, de técnica, né, de posicionamento, uma série de coisas e também, de repente, formular um calendário para você. Você vai ter objetivos, metas, torneios para competir. Então, assim, acho que é muito legal. Então, é um novo produto que está lançando. O alto rendimento, já falei. As aulas, né, acontecem normalmente, diariamente também. Então, a Slice está passando por uma fase bem bacana. Vocês estão muito convidados para nos visitar lá. A gente vai ter um evento agora no próximo dia 18. Nós vamos chamar ele de Slice Day. Esse é um dia para conhecer a nova Slice, né? Como eu falei, as fases estão começando. Nós entregamos agora o vestiário novo, vai ser incrível. Ficou muito bonito, assim, vestiário de primeiro mundo. Então, assim, é uma academia, né, muito bem localizada ali em Alphaville. Então, como eu falei, né, 8 quadras de saibro, 3 sendo cobertas. Então, choveu, tem a sua aula, né? Tem toda uma agenda, tem a sua aula, tem remanejamento. Então, acho que a academia está entregando algo muito legal para a região de Alphaville e para adjacente, né? Isso sai um pouco de Alphaville. Tem gente de fora indo fazer aula. Então, assim, a academia está passando por um momento muito legal. Acho que o tênis, como a gente falou de forma geral, está passando um momento muito legal.
E é isso, meus amigos. O tênis é muito bacana, é muito divertido. A gente não pode deixar as pessoas, né, irem para outro esporte. Eu falo que tem que... Fez aula teste ali, fez aula experimental, faz com que ela se apaixone. Às vezes, esse é um desafio do treinador. Boa. Em 30 minutos, ali a nossa aula lá é 30, 40 minutos, fazer o cara gostar daquilo. Às vezes você pega uma mulher, um homem, e em 30, 40 minutos você tem que fazê-lo conhecer um pouco o tênis. Eu gosto de falar pouco e deixar que ele encontre. Sim. Como é? Não vou fazer igual meu professor, hein? Bateu uma bola, não, vem cá, deixa essa raquete, encosta a raquete, vem cá, vamos conversar 40 minutos. Se eu fizer isso hoje, ninguém vai ficar. Exato. Todo mundo vai embora. Mas é fazer com que seja legal. Acho que o tênis é único, é um esporte único, é o xadrez humano. Isso aí. Então, tem muito mental. Você vai se espelhar na quadra, você vai se ver em desafios. Eu falo com os empresários, empreendedores, né? São desafios na quadra que eles servem para você na tua empresa, na tua faculdade, na tua casa, no teu casamento, enfim. São coisas que você encontra ali e, na verdade, o tênis mostra quem é você ali. Como? Se frustrando. Não conseguindo ganhar daquele cara que só empurra a bola. De si mesmo, né? De si mesmo. Conseguindo ganhar de si mesmo. Não ganha de si mesmo, exatamente. Nesse dia que eu comentei que eu quase quebrei a raquete, a minha esposa falou, cara, que coisa horrível. É muito feio você bravinho, querendo... Sim. E aquilo fica na mente. Não, Então, mas quando fala de competição, Sérgio, a gente é assim. É assim, porque ninguém quer perder, né? A gente não quer perder, a gente não quer a lição do perdedor, né? A gente quer ser o principal, o protagonista. Eu ganhei. Não, eu tenho 6-4, 6-3. Eu tenho uma meta que eu tenho que acabar o ano não perdendo pra mim. Essa é a minha meta. Legal. Porque se eu perder para outro adversário, com o mérito do cara, o cara jogou melhor, mas eu não posso perder pra mim no final do ano. Aí eu vou contando as minhas derrotas. Pô, esse aqui eu perdi pra mim, esse jogo foi péssimo, perdi pra mim também. Por enquanto, acho que esse ano tá bem Ainda tá empatado. Tá aqui parado. Muito bom. Justi, vamos terminar aí com a nossa Perguntinha? perguntinha Bora aí lá. do Match Point. Match point. Justi, a gente tem uma pergunta que é sempre baseado no golpe, mas dessa vez eu vou para um golpe, uma pergunta diferente. Dos golpes que você tem, né, do Justi tenista, qual é aquele que você tem mais dificuldade de fazer o teu aluno aprender? Que é o golpe que você fala, poxa, esse é um golpe nível... Boa pergunta. Esse aqui eu preciso dele um pouquinho mais ali nos 3, 6 meses para começar a desenvolver isso. Muito boa pergunta. Na Slice nós fizemos um método de tratar alunos iniciados, iniciantes, intermediário e avançado. Qual é a diferença do iniciado para o iniciante? O tempo e a progressão técnica dele. Então, o iniciado é aquele cara que acabou de chegar. Ele chegou há 1 mês, ele chegou há 2 meses, há 3 meses. Depois de 4 a 6 meses, ou 6 em diante, vamos arredondar, a gente começa a tratar ele como iniciante. De repente ele já tem 1 golpe, 2 golpes, ele já sabe o que é um forehand, ele já sabe o que é um backhand. Isso não é regra, tá bom, Andrezão? Sim, Tá, sim, Sérgio? Isso não é uma regra. Lembrando sempre eu acho, vou sempre brifar isso, compreendendo o contexto e respeitando o processo daquele aluno. Tem aluno que tem facilidade pela direita e 0 pela esquerda. Tem aluno que tem facilidade para a esquerda e 0 para a direita. Tem aluno que, se você falar para ele começar a inserir slice, ele vai perder o backhand, vai fazer slice ou vice-versa, né? Tem caras que... Esse cara, por exemplo, do beisebol que eu citei, o médico, né? Ele tinha uma potência, mas a gente precisava trabalhar a precisão, o controle do backhand dele. Então, cada aluno é uma dificuldade. Eu estou para te dizer que acho que o vencedor ali da dificuldade talvez seja o backhand. Tá. Pro destro, eu tenho um aluno canhoto, até o Bruno, ele é médico também. Ele é canhoto, então ele, né, o forehand, a direita do canhoto, né, é com a mão esquerda, então aqui ele tem dificuldade, bastante dificuldade no backhand, mas está saindo, respeitando o processo e tempo. Então, tem aluno que vai levar 6, assim como eu, né? Eu evolui rápido, dedicação, esforço, muita hora de jogo, muita hora de cancha. Então, assim, isso tudo depende também do esforço e dedicação do aluno. Sim. Quanto tempo ele está se propondo a estar na quadra e desenvolvendo aquela informação. Se o cara está só na aulinha de 1 hora, ele leva mais tempo, ele passa desses 6 que nós estamos estipulando, né? Sim. Então, iniciado, acabou de chegar. 2, 3 meses... Até sim, vamos falar 6.
Depois de 6, a gente trata ele como iniciante. Se perguntar, vamos fazer um forehand? Tem um forehand, tem um backhand. Talvez até esteja iniciando o saque. E depois, intermediária, depois já de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do aluno. Eu tenho um aluno que em menos de 1 ano eu já poderia dizer que ele joga um tênis intermediário. Esse cara saca, tem um forehand, tem um backhand, já inserimos slice no jogo dele. As curtas já tá arriscando, ainda muito sem o lance do objetivo. Né? Mas já tem os golpes e assim, em menos de 1 ano. 2 horas por semana, fora a prática. Deve estar jogando em casa, no condomínio, com os colegas. Então assim, eu sei que ele faz. Então assim, avançou bastante durante esse tempo. Mas acho que depende muito, André. Respondendo a pergunta, talvez a maior dificuldade de nós, assim, vamos falar de nós, né? Eu tenho muita segurança no backhand porque eu seguro, eu como jogador. Você falou tenista. Então, eu aprendi com uma. Old school, lembra do professor Guilherme? Aprendi com uma. Só que eu comecei a gostar do Nadal muito cedo. Desde 2012 comecei a acompanhar ele bate com 2. Então eu falei, não, eu vou bater igual o Nadal. Eu vou bater com 2. E comecei a aprender com 2. Então eu comecei a controlar muito a bola com 2. Mas aí o tempo passou, jogo, horas, aí começaram as aulas e eu comecei a voltar a desenvolver com uma mão. Então assim, independente, eu tenho as 2, mas eu ainda tenho dificuldade também. Às vezes com uma bola rápida é difícil controlar com uma, tento segurar com 2, vou abaixar uma bola, pego slice, né? Vou com uma mão lá que é mais fácil. Então assim, é compreender o contexto, respeitar o processo do tenista e, enfim, dificuldade todos nós temos, né? O tênis é muito complexo. Justi, obrigado por ter vindo aqui no programa, fiquei muito feliz em te conhecer teu projeto, os seus objetivos aí que você tá junto com a Slice aí, ampliando as questões do tênis. E eu e o Sérgio, a gente gosta disso, né? A gente quer que o tênis seja mais do que entre linhas de quadra, né? E eu acho que esse é o esporte que proporciona isso, né? Então, obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Obrigado mais uma vez aí, contemplando o que o André já falou. Cara, você mostrou um tênis além da quadra, né? Trouxe um exemplo bem diferente de um professor que aprendeu de uma forma diferente, caminho diferente, mas não deixa de ter a sua competência e o seu brilho aí, tá? Muito Sucesso para você, para muito obrigado. Projeto. Muito obrigado. E as portas estão abertas aí para você, meu amigo. Muito obrigado. Uma mensagem final aí para você. Obrigado, Sérgio. Obrigado, André, pela oportunidade, pelo convite. Adorei conhecer vocês. Acho que é isso que a gente precisa, né? Oportunidade. Até para quem tá começando, para quem já tá no meio. Acho que a informação soma sempre. Conhecimento não ocupa espaço, né? Sim. Então, acho que a gente precisa aprender, estar aprendendo sempre, ouvindo. Acho muito legal vocês na área da saúde, jogando tênis, falando de tênis e aprendendo e sabendo o que pode prevenir, o que pode ser benefício. Isso é benefício para o tênis, né? Tem um médico, os caras da área de saúde jogando, eu acho isso incrível e acho que isso ajuda muito até quem está próximo no ciclo de vocês jogando tênis. Então, bom, eu tô na região de Alphaville. Boa. Vocês estão mais uma vez convidados para nos conhecer. Obrigado. Eu fico à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um privilégio participar. Bacana, que venham os próximos episódios aí, né? Que venham bater os 50, você falou, né? Vai chegar, né? Que número que tá? Já estamos no 30. 30? Uau. Legal. A gente chega lá. Vai chegar lá, é muito trabalho, né? Show de bola. Obrigado, gente. Pra essa câmera obrigado aqui, demais. gente, obrigado. Até o próximo Fala Tenista. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.